Futuro aluno da universidade pública, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma revisão para o Enem, tá? Porque o Enem 2024 está chegando. Dia 3 de novembro eu vou te contar tudo o que você precisa fazer para conseguir 900 mais, porque a gente sabe que 900 mais é uma nota essencial para garantir a aprovação. Então, na maior parte dos cursos nas universidades públicas, se você consegue tirar 900 mais no Enem, você consegue uma ótima classificação. Claro que isso não é uma regra, gente. Medicina, por exemplo, é um jogo para vencedores, né? Então, assim, às vezes a pessoa até tira 960 em medicina, mas se ela não estudar para as questões objetivas, para as de marcar X, múltipla escolha, tem uma chance de não ser aprovado, porque concorrência de medicina é uma coisa realmente absurda. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quem quer medicina tem que começar a estudar desde o primeiro ano do ensino médio. Mas quando a gente fala na maior parte dos cursos, né, no SISU, que é onde você concorre às vagas, com 900 mais na redação você consegue garantir a aprovação. Eu tive uma aluna que ela não foi tão bem na objetiva, mas ela tirou 940 na redação e ela conseguiu passar na Unifesp. Se eu não me engano, acho que era Contábeis. Eu não lembro, Relações Internacionais, não lembro o curso que ela passou, mas foi na Unifesp, então ela conseguiu garantir a vaga por conta da redação. Então a redação ela realmente vai mudar o nosso jogo em termos de aprovação e garantia na universidade pública. Então eu vou te mostrar o que você tem que fazer para bater 900 mais e fazer parte desse grupo seleto de reis e rainhas que batem 900 mais, porque eu não sei se vocês sabem, mas todo ano, quando o Enem divulga nota, lá na página do participante, quando a gente vê lá as notas por área e a nota da redação, eles colocam um gráfico do número de notas a cada 100 pontos. Então, por exemplo, de 0 a 100, coloca a porcentagem, de 101 a 200, outra porcentagem. E quando a gente olha para mais de 900 pontos, em média, a gente tem ali 5%, 7% do total de candidatos batem 900 mais. A maior parte tira 600 pontos. Professora, 600 pontos é uma nota ruim? Gente, é. Eu te dizer que é porque eu não posso mentir pra você. Eu fui corretora do Enem. Se eu te falar, não, 600 é uma nota muito boa, porque é uma média, né? Se a gente fosse pensar de 0 a 10, 0 a 1.600, nota 6, é bom, não é? Porque se você tirou 600, significa que na tabela de correção da banca você não está atingindo os critérios. Você está ali no mediano, você está ali no básico, quase indo pro ruim. Então, para você bater 900 mais, é preciso atingir os critérios de correção. E eu vou contar sobre esses critérios também, porque você tem que entender as regras do jogo, né? Não adianta eu falar pra você, coloca repertório no parágrafo 1, se você não entende por que você está colocando isso. Ou quando eu falo, coloca conectiva no parágrafo 2, 3. Se você não entender os critérios de correção, não adianta nada. É que nem entrar num jogo de futebol sem saber as regras. Você pega com a bola com a mão, já era. Então, eu vou contar pra vocês também um pouco das competências que são fundamentais para você garantir mais de 900 pontos no Enem, tá? Então, para você garantir a aprovação, 900 mais é essencial. E eu quero dizer, gente, que não é difícil, tá? A gente fica, redação 900 mais é um bicho de 7 cabeças, porque qual que é o equívoco dos alunos? Eles acham que se eles lerem redações nota 1000, eles vão tirar uma nota 1.900 mais, e não vai. Se você ler uma redação nota 1000, sem nunca ter feito uma redação, sem nem gostar de estudar, gostar de escrever, nem pegar na caneta, você lê aquilo e fala impossível. Aí você já cria aquele bloqueio. Então a ideia aqui não é se inspirar na nota 1000, mas entender os critérios de avaliação da banca para entregar esses critérios para bater 900 mais. Porque a redação nota 1000 não significa que ela não tenha nenhum erro. Ela pode até ter um errinho ali de língua portuguesa, uma vírgula fora do lugar. Não é uma redação perfeita, mas é uma redação com muita excelência. Então às vezes tem algumas palavras ali que são um pouco complexas para o vocabulário de vocês, como odierno, por exemplo, que significa atual, e sempre aparece nas redações. Então a ideia não é se inspirar na redação nota 1000, é se inspirar em redações 900 mais, que são muito mais simples, porque elas atingem os critérios de avaliação da banca, tá? Então eu vou contar para vocês um pouco das competências, desses critérios, e falar o que você pode fazer na redação para bater 900 mais. Então, a gente tem que entender que a redação do Enem, ela tem 5 critérios de avaliação, ou seja, quando o corretor ele vai ler o seu texto, ele não lê de maneira despretensiosa pensando assim, vou ver se eu gosto dessa redação ou não. Ele é obrigado a olhar uma tabela e ele vai comparar se o seu texto se encaixa nessa tabela. É só isso que ele faz. É para isso que ele é pago. Então ele não vai avaliar, por exemplo, se ele gostou, se você utilizou um filme X ou não, se ele gosta da citação que você colocou ou não. Ele tem que olhar para a tabela de correção e pensar, tá, esse texto está entregando o que essa tabela apresenta? Se entrega, você consegue a nota. Então a redação é tudo sobre escrever uma redação que a banca quer ler e não que a gente tem desejo de ler. É o que a gente gostaria de escrever. A gente não faz redação pra gente, a gente faz redação pra uma outra pessoa e pra uma banca. Então, quando a gente olha pra essa banca, a gente, minha gata está ali dentro da mala
Então, se vocês ouvirem barulho no fundo aí, é ela. Mas então, o corretor, ele quer ler o texto de acordo com aquela tabela e não com o que ele pensa. Assim como você não deve escrever uma redação para você. Tipo, ai, gostei da minha redação, quero guardar ela num potinho. Não, é pro corretor. Então, se você entende esses critérios, você consegue tirar uma ótima nota. Então, vamos lá. 5 competências do Enem são 5 critérios de avaliação. Cada critério vale 200 pontos. E quando a gente soma esses pontos, a gente ganha nota 1000. Então, uma redação 900+, ela ficou com algum critério ali que ficou insuficiente. Por exemplo, se você errou uma língua portuguesa, você perde um pouquinho de ponto. Se você, por exemplo, não colocou uma solução completa, você perde um pouquinho de ponto. Então, a redação 900+, ela perdeu ponto em algum desses critérios, alguma dessas competências. E tá tudo bem, porque 900+ é uma ótima nota. Então, a ideia é que a gente consiga ir muito bem nesses critérios. Então, cada critério, cada competência vale 200 pontos, totalizando nota 1000. Então, o critério 1, ele vai avaliar o quê? Língua portuguesa. Ele vai avaliar se você, por exemplo, não comete desvio em relação à crase, em relação à vírgula, pontuação, letras maiúsculas e minúsculas, concordância. Então, se eu vou falar, por exemplo, os jovens, os adolescentes devem, eu tenho que estar tudo no plural, né? Tanto aí o meu sujeito, o artigo, eu não posso falar os jovem, né? Tudo tem que estar concordando. Assim como, por exemplo, eles vão avaliar também o uso de sinônimos. Então, eu não posso ficar toda hora falando Brasil, 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 Brasil. Tem que falar país, tem que falar nação, território verde e amarelo. Existem outras palavras aí que a gente pode substituir para não ficar repetindo. Então, a língua portuguesa, a gente tende a achar que é só sobre a regra. Ah, se eu aplicar todas as regras, eu tenho uma boa língua portuguesa. Não necessariamente. É aplicar as regras da nossa gramática, né, da língua portuguesa, mas também entender o uso de sinônimos, entender, por exemplo, que é importante você ter elementos textuais que não fiquem repetindo a mesma coisa, mas que eu possa trazer palavras que têm substância, que têm o mesmo significado, mas que são de formas diferentes, né? Palavras que são sinônimos. Então, a competência 1 vai avaliar a língua portuguesa. Então, quanto mais erro de língua portuguesa você comete, mais pontos você vai perdendo, né? Então, a banca do Enem tem 200 pontos para a língua portuguesa. Se você cometer um errinho ou outro, você vai lá e tira 160 pontos. Quanto mais erros, vai diminuir a sua nota, tá? E aí, na competência 2, a gente vai ter o aspecto mais de tema e estrutura. Então, eles vão avaliar se você sabe a estrutura do texto dissertativo argumentativo, porque o Enem não vai cobrar, gente, uma carta. Tem vestibulares que, por exemplo, tem até um vídeo aqui do vestibular da Unemat. A Unemat tem vestibular próprio e ingresso pelo Enem. No último vestibular, ela cobrou uma carta. Porque dentro do edital, ela não especifica qual é o gênero textual, que é o texto dissertativo argumentativo. Ela simplesmente coloca ali que vai cobrar uma redação, né? E se vira. Pode ser um artigo de opinião, pode ser uma carta. No Enem não existe isso. Porque o edital, ele é muito específico. Ele fala, é um texto dissertativo argumentativo. Então, você não vai chegar lá e pedirem para eu escrever uma carta. Isso não vai acontecer. Se isso acontecer, eu volto aqui e faço, gente, mudou o Enem. Aí eu falo das novas regras do Enem. Mas até hoje é texto dissertativo argumentativo. Então, eles vão avaliar se você sabe a estrutura do texto, ou seja, se tem parágrafos, se você coloca bons repertórios, vão analisar essa parte estrutural e também vão avaliar se você está dentro do tema. Porque, gente, o que eu tenho notado em relação ao Enem ao longo dos anos? O tema está cada vez mais específico, né? Eu acho que a banca está tentando ali contornar a questão dos modelos, né? Porque... enfim, é uma banca que ela tá ali interligada ao Ministério da Educação, né? Então, é uma prova que avalia o conhecimento do aluno. Então, eu acho que a percepção da banca é, poxa, a educação não deveria ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, eu acho que a banca tá tentando ali ter formas de especificar o tema para tentar burlar, né, modelos. É a minha perspectiva, é a minha análise. Não tô nem dando minha opinião aqui, gente, se modelo é bom, eu não tô nem entrando nesse mérito. Eu tô pensando numa análise crítica em relação as relações ali entre Ministério da Educação, Educação Brasileira e Enem, tá? Então eu vejo isso. Tanto que o último tema que foi invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil não é um tema simples, digamos assim, né? Eles colocaram um conceito bastante complexo. Na prática é simples, é o quê? A sobrecarga das mulheres no espaço do lar. É isso, assim. As tarefas domésticas que as mulheres desenvolvem e não são pagas por isso. É sobre isso o tema, mas eles colocaram um conceito lá mais acadêmico, né? Que geralmente é estudado no serviço social, nas ciências sociais, né? Não é não é uma palavra que é empregada tão usualmente no cotidiano, né? Então eu vejo que o Enem ele tá afunilando os temas. Por que eu tô falando isso? Porque a competência 2 avalia a questão do tema. Então, por exemplo, se eles colocam lá a questão da violência contra idosos, eu não posso falar só de violência, assim como eu não posso falar só de idosos, percebe? Então eles vão avaliar isso.
O candidato realmente está abordando aquele tema na sua totalidade? Ou ele está só ali falando dos idosos? Ou só da violência? Então, no caso do trabalho de cuidado da mulher no Brasil, vamos pegar o tema do Enem. Você não poderia falar só de trabalho. Você não poderia falar só de mulher. Você percebe? Ou só de cuidado. Você tem que falar de tudo isso. Então, o Enem, ele tá cada vez mais especificando. Então, na competência 2, vão avaliar a questão do tema. Competência 3 vai avaliar a parte de argumentação. Então, se o candidato consegue ali relacionar ideias, trazer argumentos, trazer fatos, dados, citações que vão se encaixar ali para aquele tema. E eu acredito que a maior dificuldade das pessoas é a competência 3. E eu vou dizer isso porque a gente vê nas notas dos alunos, né? Dificilmente um aluno coloca nos comentários, inclusive, aí se você consegue gabaritar a competência 3. Mas, no geral, os alunos têm dificuldade por quê? A gente vive numa sociedade em que você tem que dar opinião o tempo todo, né? Quando você rola o TikTok, por exemplo, é um conjunto ali, é um tecido de opiniões. Cada um dando uma opinião sobre conselho amoroso e comida e economia, cada um dando uma opinião ali. Então as pessoas são impelidas a ter que falar e comentar e dar opiniões. Sendo que o Enem, no fundo, ele não quer opinião, gente. Sei lá, agora o Enem 2024 tá olhando no Instagram do INEP. Se eu não me engano, foi 4 milhões de inscritos. A banca não tá nem aí para a opinião dos 4 milhões, porque tem gente que vai ter posição religiosa diferente, posição política diferente, tem gente que vai ser preconceituosa, tem gente que vai ser libertária, então assim, tem gente que é ateu, tem gente que é do candomblé, tem gente que é evangélico. A banca do Enem não tem nem tempo para cumprir calendário, para avaliar uma argumentação que seja opinativa, a opinião daquela pessoa. Então a base do Enem é o quê? Defesa dos direitos humanos, um discurso racional, crítico e científico. É isso que a banca do Enem quer, que é o que eu chamo dentro do meu método de argumentação CRC, que é racional, crítica e científica. Então, inclusive, se você quiser uma vaga no MLS, ensino tudo sobre redação, o link tá aqui abaixo. Então, eles não querem opinião. Ah, eu penso que, eu acho que não querem. Ah, mas no edital lá fala que não querem, gente. É 4 milhões de pessoas, eles não têm capacidade de analisar individualmente essa argumentação. Então, você vai sempre se nortear pela Constituição Federal, direitos humanos, trazendo citações que vão dar substância pro seu texto. Muita gente fala, ah, eu não gosto do autor X, né? Uma vez eu fiz um post no Instagram, muitos anos, quando eu fazia post ainda, que agora é só vídeo praticamente, né? Eu acho que conecta muito mais. Mas fiz um post com a citação de um autor específico. E alguém comentou, eu não gosto desse autor. Meu amor, eu não tô nem aí porque você gosta ou não. Eu vou falar aqui o que a banca quer ouvir, o que a banca quer ler. Eu tô aqui pra te entregar 900 mais. Não tô aqui pra entregar uma citação de um autor que você gosta. Tô aqui pra entregar o que funciona, o que traz resultado. Então, tem autores específicos que você não concorde, talvez. Mas a banca, ela gosta. E tem autores que você gosta e a banca não quer ler. Então, autores com posições muito polêmicas, esquece. Gente que polemiza, gente que fica gerando conflito, atrito, gente que fala umas coisas pra engajar, esquece. A banca não quer ver isso. A banca quer ver citações de filósofos, de geógrafos, economistas, que tem uma linha de raciocínio que é bastante crítica, que analisa a realidade sem grandes subjetividades, explosões, emoções, sem muitas opiniões polêmicas. É isso. Então não fica trazendo autores que gostam de polemizar, que gostam de entrar em conflito, porque isso não vai agregar para sua argumentação. Então a argumentação é sempre sobre o que a banca quer ler, não o que a gente pensa. Isso aí, gente, já é uma maravilha, porque você não tem que escrever o que você pensa. Você tem que escrever o que eles querem ouvir. Isso é ótimo, porque já garante uma tranquilidade de, nossa, eu não tenho que convencer ninguém da minha opinião. Eu tenho que escrever o que eles querem que eu escreva. Então, independente das suas posturas, você vai escrever o que a banca quer ler. E aí você consegue tirar uma ótima nota na argumentação. Então as pessoas estão muito acostumadas a opinar, né? Sem base, simplesmente pelas suas dinâmicas com a realidade, né? Então eu me relaciono com a realidade e eu tenho uma perspectiva e eu coloco na redação. Não, você vai colocar o que a banca quer ler. Então não é sobre ficar opinando, mas é argumentar, que é bastante diferente. Então trazer elementos que analisem a realidade de uma perspectiva racional, crítica e científica. Competência 4, conectivos. Gente, essa aí é facinho de gabaritar, porque conectivos são palavras que colam as frases, as ideias, as orações de um texto. Então, vou dar um exemplo. Nesse contexto, dessa forma, sob esse viés, porque, portanto, entretanto, todavia, mas, porém... Tô trazendo só adversativas aqui, né? Mas logo, portanto, conclusivas também. São elementos coesivos que vão gerar ali conexões, tá? Outros professores vão chamar de outras palavras, vão trazer outras nomenclaturas, mas é isso, conectivo conecta, tá? Então são palavrinhas que interligam as ideias do texto. Claro que esses conectivos têm que ter uma relação no texto. Então, por exemplo, se eu tô trazendo uma conclusão, eu não posso usar o entretanto. Porque o entretanto significa porém, que é um elemento ali adversativo,
que traz ideia de oposição. Se eu quero concluir, tem que ser o logo, portanto, ou nesse sentido, tá? Então, o uso dos conectivos na redação, eles precisam ter relação com as ideias. Eu não posso botar o conectivo lá para ganhar 200 pontos. Ah, se eu botar em socar conectivo lá, ganhar 200 pontos. Depende. Os conectivos têm relação? Eles estão entrando no texto na hora que eles têm que entrar? Porque não é só meter o conectivo lá. É o conectivo certo na hora certa. Então, conseguiu colocar bons conectivos, você vai ter um aumento aí da nota na competência 4. E também a solução, que é a competência 5, que eu também considero uma das mais fáceis. Eu adoro, inclusive, porque, enfim, dentro do método Luana Soares, que é o meu curso, a gente tem e-book de modelo de redação. Já criei centenas de soluções. E, basicamente, o Enem, ele vai obrigar você a trazer uma solução que seja completa. O que significa isso? Para você bater 200 pontos na competência 5, você tem que trazer um agente, ação, meio, efeito, detalhamento. Que é isso, professora? Gente, lá no curso eu explico muito mais profundidade aqui num vídeo do YouTube, não dá para entregar tudo, que eu não tenho nem esse tempo. Mas basicamente o agente é quem vai resolver o problema, porque todo o tema do Enem é um problema social brasileiro. Então a gente é quem resolve o problema, a ação, o que esse agente vai fazer, o meio, o modo como ele vai fazer, o efeito é o resultado disso a longo prazo e o detalhamento é o aprofundamento de um dos elementos. Professor, isso é obrigatório? Sim, não é opcional. A banca do Enem coloca no edital. Professora, tá, mas se eu não quiser fazer uma solução completa, o que vai acontecer? Você vai perder nota. Então, por exemplo, um aluno que ele traz na solução agente, ação, meio, efeito, mas ele não faz detalhamento de nada, ele vai tirar ali 160 pontos. Ele não vai bater 200 pontos. Um aluno que faz, ou por exemplo, muito comum, ele traz agente, ação, traz o efeito e traz detalhamento, mas não traz o meio. Ele também vai tirar 160 pontos. Então, para garantir 200 pontos, tem que ter uma solução completa com o que eu chamo de AMED. É a minha estratégia, quem está nas lives do TikTok toda segunda-feira sabe. Que é um resuminho do agente, ação, meio, efeito, detalhamento. Então, você é obrigado a trazer uma solução, porque todo o tema do Enem é um problema. Claro que essa solução não é simplesmente olhar para o problema e falar, eu acho que o Ministério da Educação deveria fazer uma campanha. Né? Isso não é uma solução que serve para tudo. A gente tem que pensar na argumentação que a gente cria. Então, se eu crio, por exemplo, uma tese, uma ideia de que aquele problema existe por conta de um descaso governamental, eu posso trazer uma solução relacionando um ministério, com uma ação, com meio, efeito e detalhamento, específico para aquele tema. Então, quando vocês olham para as redações 900+, as soluções elas são específicas. Por exemplo, tem aluno que não coloca o tema na solução. Só coloca lá, como eu falei, Ministério da Educação fazer uma campanha por meio de investimentos a fim de melhorar o Brasil. Dessa maneira, o Brasil será maravilhoso. Tá, cadê a palavra do tema? Não tem. Então é uma solução muito vaga, muito ampla. Então a sua solução tem que estar relacionada com tudo que você construiu. Tá? Então não é só trazer uma solução lá, o Ministério tem que fazer tal coisa. Isso tem relação com aquele tema e com a argumentação que você cria, que você constrói? Além disso, a sua solução, ela tá de acordo com a sua argumentação? Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo lá no TikTok, né? Se eu tô falando de lixo e eu digo que a raiz desse problema é o consumismo, eu não posso dizer lá no final, na solução, que as pessoas têm que comprar mais. Ou que a Shein e a Shopee tem que fazer mais liquidação, mais promoção pra gente comprar. Não dá, tá? A solução não pode estar interferindo ali nas ideias que foram construídas, tá? Então, pra gente conseguir esses 900+, da banca do Enem, a gente tem que fazer um texto que a língua portuguesa esteja adequada, então evitar ao máximo erros ali de língua portuguesa ou oralidade, porque muita gente pensa que a gente fala como a gente escreve, e não é. No momento que eu escrevo, a gente organiza o texto, a gente seleciona palavras, isso tudo exige um ensaio, sabe? Então, na oralidade tudo flui, tudo voa, né? Aqui na escrita, no campo da escrita, eu estruturo, eu planejo, eu organizo. Então eu faço escolhas. Então escolha muito bem as palavras que você vai empregar ali na sua redação. Além disso, você tem que fazer ali, o que eu sugiro no caso do Enem? 4 parágrafos, né? Então, um parágrafo de introdução, 2 desenvolvimentos e uma solução. Isso aí já é uma paragrafação muito boa. Professora, pode 5? Cara, pode até 10. A banca não fala o número de parágrafos, até babei. A banca não fala o número de parágrafos. Mas quando a gente pensa numa estrutura das redações 900+, são 4 parágrafos. Quero fazer 5, faz, meu amor, mas não vem reclamar depois. Não tem nada a ver com isso. Ó, eu estava dando uma aula para um concurso da Guarda Municipal de Várzea Grande. E aí, eu dei 2 opções de conectivos no final do texto, lá no parágrafo final. Eu falei, ó, começa o parágrafo final com esse ou esse. Beleza? Você me pagou para isso, tô entregando a estratégia para você ser aprovado.
Chegou na aula ao vivo, o aluno. Posso usar outro? Pode, meu amor. Você pode o que você quiser, mas você não vai reclamar depois. Se eu tô entregando esses dois, é porque eu sei que os dois coletivos funcionam. Que eu sei que é isso que vai trazer nota. Você quer complicar a sua vida? A escolha é sua. Então, você pode fazer 5 parágrafos, 6 parágrafos, mas o recomendado são 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de solução, tá? Na redação do Enem. Além disso, é importante começar o parágrafo 2, 3 e 4 com conectivos, que são as palavrinhas que colam, tá? Então, não começa o parágrafo 2 com a Constituição determina. Ou não começa o parágrafo 4 com o Ministério deve. Não, coloca um conectivo, porque isso vai aumentar a nota na competência 4. E construa uma solução completa, coerente, concreta. Não vai falar que as pessoas têm que ter consciência. Ah, o agente, as pessoas, a ação, ter consciência. É muito vago, é muito amplo. A gente tem que trazer responsabilidade para os órgãos públicos, ministérios, 3 poderes, Ministério Público. Então, faça uma... Ou escola, família... Traga agentes que realmente vão conseguir interferir ali na realidade. Professora, mas a minha solução não é aplicável no Brasil. Gente, nenhuma solução é aplicável no Brasil. Nós estamos tudo cagados. Cheio de problema. Então você não vai ali revolucionar o Brasil. Tem até aquele meme, né, no Instagram. Como o Brasil seria se a minha solução fosse aplicada aí, tipo, aqueles folhetinhos, acho que de igreja, né, que é o paraíso, né. A gente não espera a banca não espera que a solução seja uma solução perfeita, mas ela tem que ser concreta, ela tem que ter relação com o tema. Então traga uma solução completa e dessa maneira você vai conseguir arrasar na redação, tá? Também não esqueça de trazer citações e leis. Eu vejo muita redação de aluno que simplesmente fala do tema. Então, por exemplo, em 2020, estigma associado às doenças mentais, a pessoa fala que a depressão é algo muito triste, que as doenças mentais são algo muito triste e que esses transtornos como bipolaridade, como depressão, ansiedade, são muito ruins. Gente, você tá ali no óbvio, você tá ali no senso comum, a gente tem que aprofundar, mergulhar, ir por águas mais profundas. Como é que a gente faz isso? Estabelecendo conexão com citação de filósofo, de economista, de geógrafo, cientista social, sabe? Trazendo fatos históricos para a redação, fazendo conexões com o passado. Trazendo leis também, como a Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, se envolver jovens, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, se envolver educação, Base Nacional Comum Curricular. E você não precisa ler tudo isso não, gente. Encontra um professor, se for eu, maravilha, vou adorar te servir no meu reinado. Mas encontra um professor que já entregue pra você aquela lei. Você não vai ler a Constituição, pelo amor de Deus, você não tem nem esse tempo. Né? Quem se prepara em janeiro pra fazer o Enem em novembro não tem que ler a Constituição inteira, gente. Você tem que pegar o que é importante, um professor que te oriente e fala, ó, usa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso funciona. Estatuto da Criança e Adolescente, você não vai ler ele inteiro. Você vai pegar o que funciona pros temas mais gerais, pros eixos temáticos, e é isso. Tá? Então, encontre um professor porque ele vai acelerar a sua jornada. Então, ao invés de você ficar aqui no YouTube caçando vídeo de revisão, você vai ter alguém que vai entregar uma estratégia completa pra você. E você vai fazer a redação, entregar e falar, olha, eu tô errando aqui, porque o meu corretor me orienta. Gente, existem erros que a gente não consegue enxergar, infelizmente. O aluno fala, professora, mas se eu fizer a redação e eu mesmo corrigir, vai dar ruim. Porque o olhar do corretor é um olhar atento. Quando a gente faz um texto, o nosso olhar já tá viciado. A gente já leu e releu aquele texto. Então é importante ter alguém de fora que vai te conduzir. Então procure alguém que tem resultado, procure alguém que explica da maneira com a qual você se conecta, sabe? E se for eu, vai ser um prazer te receber dentro do meu império de reis e rainhas, que é o método Luana Soares. O link tá aqui abaixo. Já se inscreve aqui, eu falo de redação para Enem, concurso público, e ajudo no meu propósito, pessoas a baterem 900 mais e serem aprovadas. Então é isso, até o próximo vídeo. Deixa um comentário aqui sobre alguma dúvida que você tenha. Quem sabe eu volto aqui respondendo as dúvidas de vocês.